Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos que já estão conosco. Quero louvar a Deus por mais um dia de escola bíblica semanal. E nós já estaremos dando início à nossa lição de número 8, né? Da nossa revista que está tratando aí sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. Quero saudar muito bem-vindo nosso irmão Evandro, que está aqui conosco nesse comecinho de tarde. E já quero passar aqui para que o nosso irmão possa estar aí se direcionando aos nossos ouvintes que já estão conosco. E em seguida aí eu já estarei aqui juntamente com os irmãos iniciando a nossa lição. Seja bem-vindo, irmão Evandro. Que o Espírito Santo nesta tarde possa nos iluminar e nos direcionar por intermédio da sua palavra. Que neste momento nós possamos estar interagindo um com o outro. Desde já nós estaremos tratando nesta lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Esta é uma pergunta a qual nós estaremos tratando sobre a questão da teologia de Zofar neste comecinho de tarde. Queremos que você aí que está do outro lado nessas redes sociais compartilhe, comente aí, deixe seus comentários para que nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui convictos com a presença de Deus e que a palavra seja nesta tarde falada aos nossos corações. Glória a Deus. Lição de número 8, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Esse é o tema da nossa lição de número 8 desse quarto trimestre de 2020. E nós já queremos fazer a leitura aqui do texto áureo e da verdade prática também com o nosso irmão Evandro. E em seguida eu estarei fazendo a leitura bíblica em classe. Então, para você que não tem a revista, você encontra o capítulo 11. Nós leremos aí tanto o capítulo 11 como o capítulo 20, dos versículos 1 até o versículo de número 10. Irmão Evandro? Glória a Deus. O texto áureo, meus queridos, se encontra lá no livro de Jó, a qual nós estamos trabalhando nesse terceiro trimestre, no capítulo de número 11, versículo de número 18, que nos diz o seguinte: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Verdade prática nos diz o seguinte: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, como eu havia dito, é Jó capítulo 11, versículos de 1 a 10 e capítulo 20, versículos de 1 a 10, que diz assim, é o capítulo 11, versículo 1. Então respondeu Zofar o Naamatita e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu dissestes: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice e eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Capítulo 20, versículo 1 em diante. Então respondeu Zofar o Naamatita e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabe tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu, a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu
jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Esse é o texto da nossa lição de número 8, e nós já estaremos introduzindo aqui, né, a partir da introdução daquilo que nós iremos tratar desse início de tarde. É interessante, irmãos, nós observarmos que a teologia de Zofar, ela não é muito diferente da teologia dos demais amigos de Jó, né? Apenas um pouquinho mais agressiva, né, podendo assim dizer. Nós observamos aqui pela leitura que nós acabamos de fazer, que a teologia de Zofar, ela demonstra uma arrogância por parte daquele que está falando, né? Então, é notável que há um tom de grosseria muito grande, de ignorância muito grande, de superioridade muito grande por parte de Zofar, sempre que ele se dirige a esse homem chamado Jó. E aí é importante nós destacarmos que uma das coisas que mais incomoda Zofar em todo esse contexto é o fato de Jó se justificar alegando, né, todas as alegações que ele tem feito durante todo o livro, justificando que não está em pecado, que não tem cometido nada, que é justo perante o Senhor. Tudo isso é o que tem incomodado demais a pessoa de Zofar, e é por causa disso que Zofar tem derramado sobre Jó aí toda a sua arrogância, toda a sua ignorância. Se você observar, você vai ver que o tom de voz de Zofar aqui é um tanto quanto pesado, né? A sua linguagem é um tanto quanto ofensiva. Ele não pensa, ele não mede as palavras, ele ofende, né? Ele maltrata por meio daquilo que ele está dizendo. Veja que ele compara Jó com esterco, né? Um esterco naquela linguagem seriam fezes descartáveis. Então, ele tenta dizer que aquilo que Jó está tentando justificar é injustificável. E tudo isso vai levar todo esse diálogo a um cansaço, a uma fadiga por parte de Jó, que ao invés de ajudar ao homem de Uz, pelo contrário, maltrata e cansa o servo de Deus, que estava tentando apenas provar que o seu sofrimento não era decorrente de nenhum tipo de pecado, como disse o primeiro amigo, que não havia pecado escondido, como disse o segundo amigo, e que também não há essa realidade que deixa aqui Zofar, o terceiro amigo, de que o justo ele passa por tribulação como consequência de algum pecado. Então, o que Jó tenta fazer aqui é justificar a sua justiça, o porquê que ele se declara justo, e o porquê que ele está usando tudo isso para negar que esteja passando por tribulação como consequência de algum pecado. E isso parece mal aos olhos de Zofar, que o ofende e o maltrata profundamente por suas palavras. Glória a Deus, né, meus queridos? Com já um pouco já abordado desse assunto, nós queremos lembrar a você que nós vamos estar falando do terceiro amigo de Jó. Esse poderia ser um dos mais ali novos, da qual foi tratado Elifaz e Bildade. Sabemos que Zofar é o terceiro amigo que se expressa, e como já foi falado pelo nosso irmão Cláudio, ele se expressa acerca de dizer que o justo ele não passa por tribulação. Ele defende essa tese, como já foi acrescentado aqui pelo nosso irmão Cláudio, que Jó ele é comparado com algumas coisas, esterque, com animal. Jó é totalmente maltratado pelos argumentos de seus amigos. Observando que o Cláudio já falou que Jó, quando ele vai se defender, irmão, Jó ele se defende de uma forma que ele tira ali os amigos dele de letra, vamos se dizer o seguinte. Mas só que Jó, irmão, ele tenta se justificar, sabendo, irmãos, que a justificação ela só vem por Deus. Lembrando que os amigos de Jó tentavam dizer que Jó, infelizmente, tinha pecado oculto. Sabemos que Jó era um homem, como já trabalhamos nas lições passadas, era um homem justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas, infelizmente, esses três amigos de Jó tentavam achar alguma coisa para incriminar
mais ainda a vida de Jó. É interessante nós observarmos, irmãos, que o tom é humilhativo, né? Aí é humilhador, melhor assim dizendo. Todas as falas de Zofar, elas soam para humilhar o servo de Deus por conta da sua justiça. E aí, se a gente der uma observada aqui no tema da nossa lição 8, a teologia de Zofar, ela tenta justificar que o justo ele não passa por tribulação. Se Zofar está defendendo que o justo não passa por tribulação, ele está querendo dizer que alguém que passa por tribulação automaticamente não é justo. Então, aquilo que Jó está tentando trazer por intermédio desse tema, né? O que o autor na realidade está colocando por conta desse tema, já nos faz entender qual é o motivo do confronto. Se por um lado o autor coloca Jó como um homem justo, Zofar, pela sua teologia, está tentando provar que não existe um justo que passe por tribulação. E aí nós já queríamos convidar o nosso querido irmão que nos assiste, que nos ouve, né, a participar pensando juntamente conosco. Será que a teologia de Zofar tem coerência bíblica? Será que isso tem respaldo bíblico, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo? Será que é verdade que pelo fato de eu e você sermos justos, nós não passaremos por tribulação? E se estamos passando por tribulação, é sinal de que não fomos justificados por Deus? Eu queria que você pensasse um pouquinho mais sobre isso, enquanto nós mandamos aqui o nosso abraço para os demais irmãos que também já estão chegando. Terezinha, nosso irmão Josimar Alves, a quem eu estive com ele ontem ali na rádio também falando algumas coisas importantes sobre o reino de Deus. E eu queria pensar juntamente com você. Será que isso de fato é verdade, irmão Evandro? Será que a Bíblia nos dá respaldo para isso? Será que é isso que os escritos do Novo e até do Antigo Testamento nos trazem a refletir a respeito de tribulações, né? A palavra tribulação ela é muito utilizada na Escritura. E aí vale ressaltar que um dos significados do nome de Zofar é áspero, né? Então a gente vê que o tom de voz dele aqui é bem áspero. Ele trata mesmo dessa forma o servo de Deus que está tentando se justificar. Então é preocupante a forma que Zofar tenta defender a sua teologia. E aí eu queria parafrasear com algumas questões dos dias de hoje, né? Hoje, infelizmente, ainda há pessoas que pensam dessa forma. Nós já temos falado aqui em diversas lições anteriores que muitas pessoas, quando estão passando por tribulação, muitas vezes elas são indagadas. Você está bem? Não está acontecendo nada com você não? Você está sendo fiel a Deus? Como se a tribulação que essa pessoa está passando fosse sinal de uma falta de temor a Deus, de uma falta de uma vida com Deus, o que na verdade não é, né? E nós temos isso claramente por meio das Escrituras. Nós vemos aí o próprio Paulo falando que sofreu tribulação, o próprio Jesus passou grandes momentos de tribulação, né? O nosso exemplo maior é o próprio Cristo. Estamos falando do homem mais justo que já existiu sobre essa terra. Paulo aí, um dos homens mais justos também que já existiu sobre essa terra. Como que nós vamos dizer que o justo não passa por tribulação se esses homens, eu lembro das palavras de Paulo, irmãos, não ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi sobremodo maior do que o que nós podíamos suportar. Paulo está deixando claro que sofreu tribulações. Todos os homens de Deus sofreram grandes tribulações. E eu queria que você pensasse, será que nós, por sermos justos ou justificados por Deus, estamos isentos de passar por alguma tribulação? Ou a teologia de Zofar também é mais uma teologia equivocada como a dos seus três amigos? E nesta tarde, já querendo falar aos meus queridos, já com esse tema abordado, nós queríamos fazer duas perguntas a você que nos acompanha, para que nós possamos interagir no decorrer desta lição. E a pergunta que eu falo a vocês, meus queridos, é: os bons não passam por tribulação? A outra pergunta é: só os maus que sofrem? Eu queria que você indagasse juntamente comigo, compartilhando aí justamente nos seus comentários.
Se você pudesse comentar aí, deixar a sua expressão, será que só os bons, eles não passam por tribulação? Ou só os maus que sofrem? Se você pegar exemplos na Bíblia, versículos bíblicos, você vai ver, irmãos, a palavra de Deus nos esclarecendo mediante a uma situação a qual Jó se encontrava. E também os posicionamentos a qual os seus amigos indicariam ou indicavam a respeito da vida de Jó. Lembrando a você que os 3 amigos de Jó indicavam que Jó tinha pecado. Só que Zofar, irmãos, ele vai mais a fundo, ele realmente declara, diz que Jó tem pecado. E é uma das coisas, irmãos, é que nós se angustiamos em dizer, irmãos, de uma coisa que nós não estamos passando. Ou seja, é difícil você assumir algo que você não cometeu. Jó estava passando por esse estreito. Infelizmente, os seus amigos estavam tentando ali ser algum ou representante de Deus para assumir esta causa de Jó. Ou do diabo, né? Porque eles queriam, por fim na força, fazer com que Jó assumisse uma coisa que ele não estava fazendo. E aí, todos os teólogos que falam sobre esse assunto, eles terminam por dizer que os amigos de Jó, na tentativa de falar em nome de Deus, estavam muitas vezes defendendo a tese do próprio diabo, que era quem queria que Jó atribuísse toda a culpa e questão aí do que estava acontecendo ao próprio Deus. Eu não poderia também deixar aqui de mandar um abraço para o meu irmão Erivaldo, pastor Nilson, Célia, meu irmão Fábio Andrelino, que está dizendo aí que agora pode comentar, né? Glória o Fábio a Deus. tinha sido bloqueado sem querer, foi bloqueado aí, mas já está desbloqueado. O Cláudio Souza também está comentando aí, e o comentário de vocês é muito bem-vindo. Vamos interagir conosco aí, vocês podem participar conosco, que a presença de vocês é de grande valia para todos nós. Inclusive, o Cláudio está dizendo aqui que Jesus disse que aquele que me seguir será perseguido. Então a tribulação é algo que o homem jamais conseguirá fugir, né? Nós jamais conseguiremos aí deixar de ser perseguidos, de sofrermos tribulações, porque não é algo... É importante, irmão, nós refletirmos que dentro dessa teologia há um perigo muito grande. Olha aí o que diz a teologia de Zofar: o justo não passa por tribulação, como se a tribulação fosse algo que o justo mesmo é quem produzisse. Eu vou escolher passar pela tribulação ou não. Veja que é uma tese tão fora de cogitação que não tem como, irmãos, a gente entender a base de tudo isso, a não ser a história desses homens, os antepassados desses homens. Lembrando que eles estão defendendo teses aí dos seus antepassados, né? Coisas lá do passado que eles aprenderam e estão tentando aí repassar também para Jó. Então, quando ele diz que o justo não passa por tribulação, ele está querendo dizer que a tribulação somos nós mesmos quem provocamos. E aí Jó é o maior exemplo, irmãos, de que nem toda tribulação provém de nós. Tem coisas que é o próprio Deus que permite que aconteça nas nossas vidas para um fim que ele mesmo tem, muito proveitoso para todos nós. Então, dizer que o justo não passa por tribulação, de alguma forma, é tentar alegar que a tribulação é algo provocado pelo homem, né? E muitas vezes a tribulação pode ser uma intervenção do diabo, pode ser muitas vezes uma outra pessoa sendo levantada para nos atribular, pode ser algo da parte do próprio Deus para nos provar. Então, por exemplo, quando Deus ele decide provar o homem, quem é que pode impedir de Deus fazer isso? Então, como que o justo ele não vai passar por tribulação? Daí nós entramos aqui no ponto de número 1, que diz o seguinte: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. E aí, o primeiro subtópico diz o seguinte: Deus é grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Eu acho interessante porque, em partes, essas teologias de todos esses amigos, elas têm um pouco de verdade. Todas elas têm um pouco de verdade. Por exemplo, nós sabemos que Deus é totalmente justo.
Nós sabemos que Deus é totalmente perfeito. E nós sabemos que a lei da semeadura é para todos. O que a gente planta, a gente tem que colher. Todavia, é preciso, irmãos, nós destacarmos esse ponto. Para Zofar, além disso ser uma verdade, ele também cria que um justo, ele jamais poderia passar por nenhum tipo de provação. Ou seja, para ele, um homem não pode passar pelo que Jó está passando. E aí, nosso irmão Fábio, ele diz o seguinte: alguns vêm para Deus com essa promessa, venha para cá e pare de sofrer. Eu, quando vejo uma placa dessa, já começo a sofrer, né? Exatamente, é um dos problemas aí que alguns evangelhos, né, dos dias de hoje têm utilizado para atrair algumas pessoas. Vem pra cá, pare de sofrer, né? O Fabão tá dizendo que quando vê uma placa dessa, o sofrimento dele começa logo ali. Eu acredito que o meu também, porque é um evangelho que não existe, irmãos. Não tem como a gente chamar alguém pro evangelho para parar de sofrer. Se Jesus, ele deixou categoricamente escrito para todos nós que o evangelho é sofrimento. Jesus foi quem disse: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Precisa estar disposto a passar por tribulação, precisa estar disposto a sofrer pelo nome de Cristo. Eu nunca vou esquecer do chamado do apóstolo Paulo. Se você quiser, você pode ler em Atos dos Apóstolos. Quando o apóstolo Paulo ele está sendo chamado para o evangelho, em que ele, no caminho de Damasco, ele vai se encontrar com Jesus, é isso que vai acontecer com ele, né? Eu vou tentar achar aqui a devida referência para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, mas é indispensável, irmãos, a gente tentar negar o que acontece com Paulo, porque quando Jesus chama Paulo e Ananias se nega a ir lá orar por Paulo, Jesus diz para ele: vai, porque esse para mim é um vaso escolhido, porque para ele importa que sofra pelo meu nome. Então, o sofrimento, de certa forma, está atrelado com o chamado para ser cristão, irmãos. Ser cristão é andar na contramão do mundo e fazer o que o mundo não quer. É pedir para passar tribulação, é pedir para passar problema. Veja que Zofar, ele tenta criar uma teologia inexistente, que não tem fundamento bíblico, que não tem base bíblica. Se eu tenho certeza, irmão, que se Zofar vivesse no século XXI, ele estaria profundamente decepcionado com a sua teologia. Olha só, irmãos, nesse primeiro ponto a qual o nosso irmão Cláudio expressou, vai dizer que Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Deixa eu falar algo para vocês, meus irmãos que estão nos acompanhando. É que o próprio Deus, irmãos, ele não precisa mostrar sua soberania maltratando o ser humano nenhum, não, irmãos. A soberania de Deus, irmãos, é algo tão maravilhoso que para Deus, irmãos, advertir o ser humano, ele não precisa colocar o ser humano em um julgamento divino, não. Olha só o que é que Zofar está defendendo. Ele está defendendo o seguinte, dizendo que Jó está passando por tribulação, dificuldade, porque Jó, irmãos, estava em pecado e o próprio Deus estava mostrando a sua sabedoria na punição na vida de Jó. Ou seja, irmãos, Deus, para punir o ser humano, ele não vai demonstrar isso que Zofar está falando não, irmãos. Zofar está defendendo, dizendo o seguinte, é que Deus mostra a sua sabedoria no seu julgamento divino através do ser humano. Isso não existe, irmãos. Isso não existe, sabe por quê? Porque Deus, irmãos, é algo tão interessante que se você pegar a Bíblia, eu não vou longe não, eu vou falar acerca da parábola de Rico e Lázaro. A palavra era pregada, irmão, era falada. Vai se dizer que um foi para um lado e outro foi para o outro. Aí vai se dizer, o rico quis dizer o seguinte, pai Abraão, peça que fale para meus familiares para que eles não venham para cá. O que é que o pai Abraão vai dizer para rico, irmãos? Ó, lá eles têm os profetas, a quem prega a palavra. Ou seja, aqueles que querem, irmãos, ir para aquele lugar é que verdadeiramente não deram ouvido à palavra. Ou seja, quiseram
ir para aquele lugar com as suas próprias pernas. Ou seja, o julgamento de Deus, irmãos, vai acontecer. Isso é bem notório que a Bíblia vai dizer, irmãos. Vai ter um sofrimento para aqueles que não deram credibilidade e vai ter sofrimento eterno, irmão, para o próprio diabo. Por isso que ele está, irmão, enganando muitos. Enquanto ele consegue arrastar, ele está levando para ser conduzido para o inferno. Ou seja, lá em Romanos capítulo 3, irmão, vai dizer que não há um justo sequer. O que é que eu estou querendo me referir? Eu estou querendo me referir é que Jó, irmão, está tentando falar para os seus amigos que é justo. Mas os seus amigos, infelizmente, estão dizendo como é que tu é justo e está passando por tribulação. Ou seja, mas quando eu chego no capítulo de número 5 de Romanos, vai se dizer o seguinte no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, irmãos. Olha só, porque a tribulação ela vai surgir a paciência. Ou seja, aquilo que Jó estava passando, irmão, eu e você sabemos. Mas naquele momento, Jó não estava sabendo. Mas Jó, ele vai à busca de um socorro divino. É interessante porque o propósito da tribulação, irmão, não é matar o cristão ou provar que ele não é um servo de Deus. O Igor até colocou aqui, que é verdade. E até porque tudo tem propósito diante de Deus, até mesmo a tribulação. E ele acaba de colocar embaixo também o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Versículo 4, e a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa nenhuma. Então, a tribulação, queridos, ela produz em nós algumas virtudes que o Evangelho precisa subtrair de nós, como maturidade, como paciência. Nesse caso aqui, o texto é bem enfático, o texto é muito bem claro quando produz perseverança. O texto aqui é muito bem claro que produz maturidade, integridade e não faz com que alguma coisa falte na vida do cristão. Então é isso que nós precisamos entender, irmãos. O propósito da tribulação é totalmente diferente daquilo que Zofar está tentando mostrar por meio da sua teologia, como se passar a tribulação fosse algo que desqualificasse o crente. E ele está mostrando aqui, o versículo que o Igor mostrou aqui, que o Evandro acabou de ler, é exatamente ao contrário daquilo que prega a teologia de Zofar. Porque está mostrando que a provação, a tribulação, ela vem para aperfeiçoamento do cristão. Isso e mesmo. não para que ele seja diminuído diante de Deus. E aí eu queria, inclusive, já chegando aqui nesse segundo subtópico, deixar claro que a falta de conteúdo na teologia de Zofar faz com que ele se torne esse cara ofensivo, né? Com que ele maltrate Jó por meio das palavras, porque quando Jó começa a se justificar, a gente começa a entender que de fato Jó tem razão naquilo que está dizendo. Jó está provando, irmãos, o que a Bíblia prova até hoje, falando sobre tribulação, falando sobre provação. Então, a gente descobre, irmãos, claramente que sofrer pelo Evangelho, passar por luta, faz parte do chamado que recebemos para a salvação. Paulo vai se dizer que carregava as marcas de Cristo. Exatamente. Vocês acham que essas marcas são o quê, irmãos? São marcas do sofrimento. Está aqui, Atos capítulo 9, né? Quando Ananias, no versículo 10, vai visitar Paulo em Damasco, olha o que o texto vai dizer. E Deus vai dizer, então o Senhor lhe ordenou, versículo 11, dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invoquem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim
é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, veja, irmãos, que, biblicamente falando, não dá para servir a Cristo de modo íntegro, reto, com temor a Deus e andar desatrelado aí do sofrimento. Não tem como o cristão ser uma bênção nas mãos de Deus e não sofrer. A Marilene está colocando que a tribulação procede, acho que produz, ela quis dizer, paciência. E é exatamente isso. E aí o que chama a nossa atenção é que quando a gente observa que a pessoa de Zofar, ele tenta, irmãos, minimizar a grandeza de Jó. Ele percebe que Jó é um exemplo de pessoa, que Jó é um exemplo de caráter, né? E aí o autor ele deixa até claro aqui que logo de início ele tenta comparar Jó com coisas que são sem nenhuma importância, coisas que não têm nenhum valor. Então, a todo instante ele tenta humilhar o servo de Deus chamado Jó. E aí é importante a gente no começo do ponto 2, entender que ele está ofendido pelo fato de Jó defender a sua pureza, defender aí que ele não tem culpa. O autor até coloca o seguinte: o terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Descendo um pouquinho a mais, o texto diz para Zofar: se Deus debatesse com Jó como era desejado por ele, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Olha o que esse homem está defendendo. Ele está dizendo o seguinte: Jó está todo tempo se justificando, alegando ser justo. Jó está todo tempo clamando por um Deus que lhe defenda, mas se Deus conversar com Jó, Deus não vai ficar do lado dele, Deus vai ficar do nosso. É o pensamento de Zofar, viu, irmão? Olha aí o que Zofar pensava: que Deus rejeitaria Jó por causa daquilo que Jó tem colocado. E aí, irmãos, acreditar nisso, lendo todo o livro de Jó, é inadmissível. Aí eu queria puxar um pouquinho aqui, irmãos, antes de ler aqui o comentário do Fábio. Eu queria lembrar que, infelizmente, ainda hoje existem pessoas que são exatamente detentoras dessa mesma teologia e caminham com base nesses mesmos princípios. São pessoas que, infelizmente, irmãos, para que elas se sintam maiores, como Zofar, elas precisam menosprezar as outras pessoas, principalmente quando elas estão passando por luta. Ou seja, são os donos da verdade, né? Os donos da verdade. São pessoas que só se manifestam quando o problema está acontecendo. A gente já citou aqui, eu vou citar novamente. São aqueles irmãos que muitas vezes utilizam o nome de Deus para humilhar as outras pessoas. E não é dessa forma. Como Zofar estava fazendo com Jó. Zofar está a todo instante dizendo: Deus não está de acordo com isso. Isso me lembra aqueles irmãos que dizem assim: está sofrendo? É por causa disso. É porque fez isso. É porque está fazendo aquilo. Ah, isso aí, bem que eu disse. É por conta disso. Eu já sabia. É um problema, irmãos, que infelizmente perdura até os dias de hoje. Zofar, para se sentir grande, precisa humilhar aqueles que estão passando por algum problema. É como se Zofar chegasse para Jó e dissesse: Jó, tu é diferente da gente, tu está sofrendo porque nós somos justos e tu é ímpio. O teu comportamento, irmãos, Zofar vai dizer que Jó está sofrendo porque a família de Jó não era um exemplo, porque Jó era um mau caráter, porque Jó não era um reflexo daquilo que Deus queria. Péssimo sacerdote de Era um casa. péssimo sacerdote, era um homem que não estava desenvolvendo aquilo que Deus queria. Ele vai alegar em dado momento, irmãos, que o comportamento de Jó fala contra a sua possível integridade que ele está querendo justificar aqui. E aí ele vai utilizar Deus como centro do negócio. Jó, se Deus conversar contigo, Deus vai ficar contra ti. Deus não vai aprovar o que tu está dizendo. Não existe homem injusto que passe por sofrimento. Então veja até que ponto vai uma falsa teologia, irmãos. Tem muita gente por aí que passa a vida todinha tranquila, até esperar o problema de alguém aparecer para se dar conta
do que quer falar, para poder se posicionar, para poder justificar o que pensa, para defender. Eu não disse, eu sempre mostrei que isso e isso são consequência disso. São homens que querem a todo custo abusar do nome de Deus dentro da igreja, né? Como nós citamos aqui na lição passada, para tentar falar em nome de Deus, terminando muitas vezes sendo um canal do diabo na vida de quem já está sofrendo. Irmãos, aqui é claro, Zofar está utilizando o nome de Deus, está usando uma teologia, está se sentindo tal, se sentindo justo, julgando Jó, condenando Jó, mas não sabe ele que ele está fazendo o papel do diabo. Irmãos, o diabo some do livro, mas ficam os amigos fazendo a função do diabo. E isso, irmãos, é um alerta para os dias de hoje, meus irmãos. Vamos ter cuidado. Quando a gente vê o outro na luta, quando vê o outro na prova, vamos ter cuidado com aquilo que nós vamos utilizar para justificar o porquê. Se não sabemos o porquê, fiquemos calados, irmãos. Porque foi na tentativa de descobrir o porquê ou de dar uma justificativa plausível que os 3 amigos primeiros de Jó, a quem nós estamos estudando, fizeram papel de advogado do diabo e tentaram conduzir Jó não para o que era certo, mas para aquilo que era errado. Ao invés de levar Jó para mais perto de Deus, fortalecer Jó por meio das palavras, esses homens estavam distanciando mais, afligindo a alma de Jó, como a gente leu na lição passada. Jó estava numa situação que a sua alma estava abatida, sofrendo com dores, sendo maltratado por cada palavra que os seus amigos diziam. Então, cuidado, irmãos, para que na tentativa de sermos uma bênção por meio da nossa boca, não venhamos ser uma maldição na vida das pessoas que já estão passando por algum problema. O nosso irmão Fábio, ele comenta aqui dizendo que há muitos hoje que se queixam de Deus e de sua bondade. Para essa geração de Zofar, deixa o seguinte versículo, Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, a gente precisa chegar a esse ponto, irmãos, de saber diferenciar. Nós somos a principal pessoa. Zofar aqui tinha que, no mínimo, respeitar o que Jó entendia a respeito dele. E tem uma coisa que não entra na minha cabeça aqui, irmãos. Tem uma coisa que não... eu tento colocar na cabeça, que é o porquê que Zofar tinha que dar uma explicação para Jó. Por que é que eu tenho que olhar para o irmão Evandro? Por que eu tenho que olhar para o Fábio, para o Igor e dizer assim, olha, eu sei o motivo do teu problema, eu vou te explicar. Por que eu tenho que explicar para alguém o motivo pelo qual essa pessoa está sofrendo? Quem tem que saber o porquê é essa pessoa. Jó sabia, irmãos. Ele estava dizendo, não é, gente, não é por causa do pecado. É porque Deus é o dono de tudo e Ele permite o que Ele quer, não importa. Não estava nem querendo saber, irmão, mas a toda hora aparecia um dos seus amigos tentando, erroneamente, explicar por que ele estava passando por aquele problema. Veja que isso, irmãos, é um erro grotesco. O Igor coloca aqui o seguinte, me lembro de João, capítulo 9, os seus discípulos lhe perguntando e dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas assim aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Pode-se dizer que os discípulos estavam na mesma religiosidade de Zofar. Exatamente. É o mesmo problema. Eu estou vendo um pecador, eu estou vendo uma pessoa que está passando por um problema e eu quero, por fim na força, descobrir o porquê que essa pessoa está sofrendo. Irmão, nós não fomos chamados para descobrir o porquê as outras pessoas estão sofrendo. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, irmão, para falar e engrandecer o nome de Deus nessa vida. Nós já falamos que nós não somos juízes uns dos outros, não fomos chamados para julgar causas. Fomos chamados para ser, o texto lá vai dizer, porque somos observadores e não juízes. Nós temos que observar, irmãos.
esses homens foram uma bênção de Deus na vida de Jó quando eles estavam calados, mas quando eles falam, eles estragam completamente o negócio. E aí é como ele está dizendo, alguém chega lá diante de Jesus, o homem está cego, a pergunta eu faço novamente, por que eu tenho que saber por que esse homem está cego? Por que eu tenho que dar uma resposta sobre o sofrimento do Evandro? Ele que tem que se posicionar e dizer, gente, eu estou sofrendo por causa disso. Eu passei um momento na minha vida, irmão Evandro, e algumas pessoas perguntaram, mas Cláudio, como é que pode? E eu respondi, pode. É consequência do que eu plantei há 10 anos atrás. Eu tinha consciência disso, irmãos. Nós sabemos, melhor do que ninguém, a causa do que estamos passando. E quando nós não sabemos, é diante de Deus que nós nos colocamos para saber. Jó chegou num momento tão chato, irmãos, de tanta pressão psicológica, né, de tanta gente tentando colocar um gostinho ali no problema de Jó, que eu não quero mais conversa com vocês, eu vou recorrer para Deus agora, porque estava cansado, irmãos. Quando nós não temos resposta, nós recorremos a Deus. Não precisa alguém, né? Pelo amor de Deus, irmão, nunca queira ser essa pessoa. Pelo amor de Deus, nunca queira ser essa pessoa que quer ser o dono de todas as situações. Se aquele irmão está passando por um problema, eu vou explicar para ele o porquê. Não faça isso não, irmão. Se Deus não mostrou para você, se Deus não falou para você, se Deus não revelou para você, não fale. Porque na tentativa de justificar algo em nome de Deus, nós podemos estar exaltando às vezes a intenção do diabo. A intenção do diabo aqui era colocar Jó contra Deus. E por pouco os amigos de Jó não fizeram isso. Eles queriam que Jó olhasse para dentro de si e dissesse, realmente eu sou culpado. Deus realmente não está comigo nesse negócio não. E aí, irmãos, Jó iria pecar por causa do conselho dos seus amigos. Eu até admiro a maturidade de Jó, porque se fosse alguns de nós, baseado no século XXI, a gente ia dizer assim, rapaz, o primeiro amigo disse, o segundo amigo disse, o terceiro amigo disse, é 3 confirmações, então é de Deus. Mas não é bem assim não, irmãos. Nós precisamos ter maturidade como Jó teve. Se pau é pedra, é pedra. Mas se pau é pau, irmão, nós vamos defender que pau é pau até o final. Nós vamos, se eu tenho certeza de que eu não fiz, eu vou morrer dizendo que eu não fiz. Doa quem doer. E no final, Deus vai ser a testemunha principal que vai falar o nosso respeito. E essa é uma das coisas nesse segundo ponto, irmão, a qual o comentarista da revista colocou, acerca, Deus não é indiferente à ação do ímpio. E é interessante, irmãos, o que eu vejo aqui, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9. Porque o ímpio, irmão, ele vai ter um sofrimento. Ou seja, ele já passa por sofrimento estando no mundo. E além do mais, irmão, vai sofrer eternamente, se ele não verdadeiramente se arrepender e entregar sua vida a Jesus. Ou seja, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, vai dizer o seguinte, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Ou seja, os amigos de Jó, ou Zofar, irmãos, estavam defendendo aqui que se tivesse um debate ou um diálogo entre Deus e Jó, Deus ia ficar, irmão, ao lado dos amigos de Jó e não por Jó, a favor de Jó. Porque os amigos de Jó tinham com certeza a dizer que Jó estava em pecado. Ou seja, os amigos de Jó estavam esclarecendo que Jó era ímpio, por causa do sofrimento a qual ele estava passando. E quando nós chegamos nesse ponto, irmão, é algo interessante, que Jó não era ímpio. Jó tentava, irmão, de todas as formas, justificar, ou seja, falar aos seus amigos que o sofrimento que estava acontecendo com ele não era por questão de pecado oculto. Então, o que é que eu quero falar nesta tarde aqui, nesse ponto 2, para nós ir para o terceiro ponto do primeiro tópico? É que o ímpio, irmão, ele terá o seu castigo. Agora o justo, irmãos, é como o Cláudio acabou de dizer, quando ele desliza, ele vai, infelizmente, ter que pagar por aquilo que ele fez
naquele deslize. Ou seja, se eu plantei há 3 anos atrás, futuramente, irmãos, no tempo de Deus eu vou ter que colher. Exatamente. Isso, irmão, a palavra de Deus nos ensina. Só que... Não precisa que Deus se manifeste para me fazer sofrer por causa daquilo. Justamente porque Deus, irmãos, não quer que eu e você sofra. Verdadeiramente, se você pegar o que o nosso irmão Igor falou, isso é algo de interessante. O nosso problema é que nós queremos saber o que foi que aconteceu. Fabão colocou um versículo aí que é chave, irmão. De que se queixa o homem? O homem tem que se queixar só dos seus próprios pecados, irmão. Porque a nossa vida de sofrimento, na maioria das vezes, não tem nada a ver com Deus. Não dá para atribuir culpa nenhuma a Deus. Isso. E a gente vemos isso aqui, irmãos, a gente fica assim a pensar. É porque Zofar, irmão, quer saber por quê. E ele não queria nem saber, ele já estava dizendo que era. Ele não estava querendo saber, não. Ele estava dizendo que era, ó. É por causa do pecado que tu tá sofrendo, cara. Tu tem que ir lá e verdadeiramente se arrepender. Zofar não tem dúvida não, irmãos. A leitura é clara. Zofar está dizendo, Jó, tu é pecador. Tua família não estava de acordo com Deus. Teus princípios não andavam corretos. Tu é um ímpio, por isso que tu tá sofrendo. Não é, irmãos, aquele tom de voz de dizer assim, não, Jó, eu acho que tu tá sofrendo por isso. Não, irmão, ele tá provando, ele tá tentando provar isso. Ele tem certeza absoluta. Isso é aquele tipo de crente, irmão, né, que se considera literalmente o dono da situação, o dono da verdade, aquele que ele não precisa analisar. Para ele é o que ele pensa e acabou a história. Olha só, irmãos, olha só como Deus, irmãos, Zofar está dizendo que Deus ele age dessa forma. Mas nós falamos na aula passada, irmãos, que Deus não age assim não. Você quer ver? Eu vou falar aqui algo para você. Você se lembra lá no Jardim do Éden? Quando Adão desobedeceu a Deus, Deus perguntou aonde está, irmãos. Deus não falou assim não. Por que tu fez isso? Não, Deus falou, aonde estás? Tá vendo como nós somos diferentes? Que nem Zofar aqui. Olha Zofar, irmãos. Zofar estava apontando. É por causa disso aí. Mas Deus não, irmão. Deus estava, ó, em silêncio. Até porque ele sabe, irmãos, todas as coisas. Deus não precisa desse tipo de advogado, né? Inclusive o ponto 2 ele vai dizer isso. O segundo subtópico do primeiro ponto. Ele vai deixar bem claro que Zofar ele está tentando aqui falar em nome de Deus, né? Uma palavrinha aqui que eu não vou lembrar aqui no momento, mas ele está tentando, pronto, tá aqui, Zofar, pois pretende representar o próprio Deus, como se Deus precisasse de algum representante terreno. Então, é uma teologia muito vazia, irmãos. Veja que Zofar vai ter um momento, no capítulo 11 de Jó, que ele está tão dominado por essa situação, em querer ter a verdade, que ele chega a dizer que o que Jó está passando ainda é pouco. Não, Jó, o que tu está passando ainda é pouco. Como se fosse ele que estivesse passando por todo aquele sofrimento. Com certeza absoluta, já que a Bíblia não narra, ninguém passou um sofrimento como o de Jó. Como é que um homem, me desculpe a expressão, é preciso... eu acho que aquilo que ele chama Jó, né, ele usa uma expressão aqui que ele tenta chamar Jó de burro, né? Que na realidade ele está dizendo que Jó é burro. Ele está comparando Jó com um burro. Um jumento, né? Com um jumento. Que a expressão de Jó... Mas, irmãos, infelizmente, quem se manifesta como burro nesse momento é Zofar, irmão. É o terceiro ponto aqui que nós vamos ver. Em ter que olhar para um homem com todo esse sofrimento, eu não sei... É porque eu precisaria nesse momento parar e pensar, meu irmão, se eu estou dizendo que o que Jó passou é pouco, eu preciso estar numa condição muito acima dele, né? Para mim defender uma ideia como essa. Ou se eu já sofri, eu preciso ter sofrido muito mais do que ele para ter essa experiência no que eu estou falando. Isso. E quem passou por isso, irmãos? Ninguém passa por isso. Ninguém tem a possibilidade, né? Ninguém consegue de forma nenhuma justificar o que está defendendo. Então isso é inadmissível alguém defender. No capítulo 11, eu vou até procurar esse texto aqui, no versículo de número 6, ele diz o seguinte, versículo 5 e versículo 6, Zofar acusa Jó de iniquidade, ele diz o seguinte, ó falasse Deus, e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme,
Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura, desvendarás os arcanos, ou os segredos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Que poderás impedir? Por que eu estou lendo esse texto? A Terezinha coloca o seguinte aqui, irmãos. Zofar representa um Deus muito rígido. Olha aí a leitura que nós acabamos de fazer. Indiferente ao homem, enquanto que a Bíblia mostra um Deus misericordioso e cheio de bondade e amor. Zofar está tentando dizer o seguinte: Deus precisa fazer o homem sofrer para que Deus se sinta maior. Irmãos, onde é que isso? A gente falou na lição passada sobre o sofrimento. Eu queria que você anotasse, você gravasse isso na sua cabeça, irmãos. Não é tempo de Deus fazer homem nenhum sofrer por nenhum motivo. Deus não vai perder seu tempo fazendo os homens sofrer. Irmãos, toda a disciplina de Deus não é para castigar ninguém. Guarde isso no seu coração, irmãos. Nunca acredite que Deus está castigando alguém no século 21 apenas para ver essa pessoa sofrer. É como Deus estivesse lá no trono olhando, dizendo assim: eu vou fazer esse bichinho sofrer, que é para ir aprender a me respeitar. Não, vamos mais pesado, né? Que não. Isso, irmão? Vamos mais pesado, né? Não, aquele ali sofre, né? Não é o posicionamento de Zofar, né? Rígido. Não, aquele ali vai sofrer. Aquele ali também. É como se Deus fosse assim. Estivesse brincando com a humanidade, estivesse brincando com o ser humano. Zofar está criando uma espécie de Deus que não existe, irmãos. Se Deus, não estou dizendo que Deus não permite que o homem sofra. Deus permite sim. Mas por qual motivo? Por qual propósito? É para vê-lo sofrer? Não. É para puni-lo do erro? Não. A gente leu Apocalipse 3 naquele dia. O que Apocalipse 3 vai dizer? Eu vou ler lá novamente para a gente fazer essa meditação do que João vai especificar aqui claramente no livro de Apocalipse. Se você puder acompanhar conosco, veja aí o que diz Apocalipse, capítulo de número 3, se eu não me engano, versículo de número 19, isso mesmo. Olha o que ele diz: eu repreendo e disciplino a todos quantos eu amo. Seja, pois, zeloso e arrependa-se. Irmãos, disciplina, eu repreendo, repreender. Quando Deus repreende ou disciplina um filho, não é para punir ele do erro, é porque ele ama, é para trazer ele de volta, é para chamar ele para perto de Deus. Olhe lá para o filho pródigo. O que é que o pai permite? Se o filho está dizendo, eu quero a parte que me cabe, o pai vai dizer, tá aqui, filho. Eu vou lhe dar, não é pro seu mal que eu vou dar? Não, é pro seu bem. Quando você usar, você vai se lembrar de mim. Você vai lembrar que eu lhe amo e que a sua casa é o melhor lugar que existe. É possível lembrar, Diácono Cláudio, que esse texto que foi lido não é como um ato de disciplina que já está passando. Exatamente. Lembre-se que o diabo foi até Deus e falou para Deus que Deus adorava ele por questão que Deus o abençoava. Ou seja, Jó estava passando por aflições porque Deus permitiu, mas em fim disso tudo era para que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, existe N forma de nós explicarmos um momento de tribulação. Por isso que nós não podemos se arriscar. Eu posso passar uma tribulação, vamos lá, baseada no livro de Jó, porque Deus está permitindo por algum motivo, como aconteceu com Jó. Eu posso estar passando uma provação, uma tribulação, usando Apocalipse 3,19, porque é Deus me disciplinando por algo que eu fiz. Isso. E Ele precisa, e Ele quer que eu volte para os braços dEle, para mais perto dEle. Eu posso, utilizando aqui outros textos como o de Davi e uma série de outros, estar passando por tribulação porque eu fiz algo e agora eu estou colhendo. Isso mesmo, muito bem. Irmãos, é muita coisa. Existem N formas aí
de nós explicarmos. Por isso que eu não tenho autonomia de chegar, irmão, tu tá passando por isso por causa disso. É regra. Não é, irmãos. Não existe regra para isso. Pode ser uma coisa, pode ser outra, e nós seremos bem-aventurados se nós nos calarmos quando nós não soubermos a verdadeira causa. O Igor, ele até comenta aqui dizendo o seguinte: vendo esse estudo agora, me veio à mente quantos irmãos foram mortos espiritualmente com esses amigos. Verdade. Eu lhe dou total razão, irmão Igor. Total razão. Por que morrem? Porque muitas vezes eu chego lá na sua casa, quando você está passando por um problema, e eu digo: vaso, isso é a mão de Deus pesando na tua cabeça. Que é isso, irmãos? Às vezes nem é. Esse é o século XXI, viu? São os amigos que... Esse é o século XXI, a qual muitos amigos agem dessa forma. Eu gostei da fala do Fabão aqui, que ele cita C.S. Lewis aqui, dizendo o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo endurecido. E é exatamente isso. Eu não posso permitir, irmãos, ou dar poder ao diabo, ou permitir que alguém abuse desse poder, como é o caso que o Igor acabou de citar agora. Irmãos, tem amigos, Igor, né? Demais irmãos que nos assistem. Tem amigos que eles se acham no direito de falar quando o sofrimento é do outro. Eles acham que o sofrimento do outro é uma possibilidade dele falar. E às vezes é arriscado, irmãos. Porque às vezes eu justifico. A gente vai sortear um livro, que inclusive ele está aqui, né, bem pertinho de nós aqui. E a gente vai estar sorteando ele no final do trimestre, de Philip Yancey. A pergunta que não quer calar sobre o livro de Jó. E aí, aqui, irmãos, o Philip Yancey, ele vai deixar um negócio que é bem interessante, que eu também concordo com ele. Por que nós temos que dar explicação para tudo, irmão? Eu preciso entender. Se o meu irmão está sofrendo, está passando por alguma coisa, é melhor que eu faça o que os amigos de Jó fizeram no primeiro momento, que eu sente do lado dele, fique calado, silêncio, sofrendo, né, lá com ele, orando com ele, mesmo que eu não fale nada, irmão. Mesmo que eu não fale nada. Mas aí, como diz o Philip Yancey, em um dos pontos que ele cita nesse livro, a pergunta que não quer calar, que é exatamente o porquê que a humanidade sofre, o porquê do sofrimento. O erro de alguns crentes é achar que tem resposta para tudo. Ai, um avião caiu, matou 50 pessoas. Eu tenho que ter uma resposta para aquilo. Ah, foi Deus, porque alguém dentro do avião falou e todo mundo pagou. Não, irmão, nós não temos que dar resposta para tudo. Como o Diácono Lúcio sempre cita nas aulas aqui, sempre tem falado nas lições anteriores, às vezes é um erro técnico. Claro que é permissão de Deus, sim. Se Deus quisesse intervir, Ele interviria. Mas eu não posso levar uma topada, irmão, pelo amor de Deus, e dizer que foi o diabo que botou aquela pedra ali para me chutar. Foi não, foi o cara que fez o calçamento, como já ensinou o irmão Lúcio Leal aí. Lúcio Legal. Né? Eu não posso ter resposta para tudo, irmãos. O erro do cristianismo do nosso século, queridos, é tentar achar resposta para tudo. E aí eu aprendi com um grande teólogo: onde a Bíblia se cala, irmão, nós temos obrigação de nos calar. Nós não precisamos ter resposta para tudo. Então, a hora não espera, né? Então, o segundo tópico aí, a gente falou exatamente sobre isso. Era, né, o desejo, né, eu vou ler aqui um pontinho que está bem aqui marcado aqui, que eu passei por cima, para Zofar, se Deus debatesse com Jó como era o desejo dele, então não haveria dúvidas. O que Zofar queria entender com tudo isso? Ele queria acreditar que Deus, se manifestando, daria razão total para ele. Que ele estaria sendo um canal de Deus por cima, por fim, na força aqui para Jó. Na cabeça de Zofar, se Deus aparece naquele momento, Deus diria: Jó, é o jeito de eu descer aqui, Jó, para te dizer que tu tá errado. Quando na verdade, isso de forma nenhuma existe, né? Tem base nenhuma. O Erivaldo até diz o seguinte: Deus sabe todas as coisas. É só esperar no Senhor. Exatamente. Se nós estamos passando por luta, eu até aconselho os irmãos, ao invés de perguntar por quê,
Porque nós não precisamos saber. Mas eu aprendi isso lá no começo do discipulado. Alguém me ensinou e disse, Cláudio, quando você passar por lutas, provações, pergunte a Deus por que não, porque nem sempre ele vai dizer a causa. Pergunte a Deus para quê? O que é que ele quer com aquilo? Qual é o propósito de Deus em permitir que você passe uma luta? É porque nós vimos aqui nos textos que o Igor citou, Evandro citou, os nossos irmãos citaram, que às vezes a provação, a luta, o sofrimento é para nos aperfeiçoar. É para que nós venhamos melhorar, crescer em cima do problema, se tornar pessoas melhores. Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. O homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. Infelizmente, o homem, como diz Provérbios 15, 23, aqui citado pelo Igor, ele tem prazer em responder bem. Mas ele esquece que mais do que responder bem, é falar no tempo certo. Será que é para preencher o ego? É, irmãos. O homem tem desejo de querer estar certo. Não vê aí, em assuntos relacionados ao casamento, a palavra do momento no casamento é melhor ter paz do que razão? Porque ter razão é o ponto que o homem gosta. O homem, ele quer dar certo, irmãos. O homem quer ter resposta para tudo. O homem quer acertar tudo. O homem não quer se equivocar em nada. E nós, enquanto teólogos, principalmente, nós que gostamos da teologia, que gostamos da Bíblia, precisamos crescer e amadurecer ao ponto de chegar a um determinado momento da vida de dizer, eu errei. Eu falei errado. Isso é o mais difícil a acontecer. Por quê? Porque as pessoas, elas têm, irmãos, assim, uma doença em querer acertar tudo. Olha aí o provérbio que o Igor botou. O homem se alegra em responder bem. Mas melhor do que responder bem, quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Evandro leu um texto aqui na lição passada. A palavra temperada com sal, dita no tempo certo, não tem coisa melhor não, irmão. O problema do homem é não ter paciência para temperar primeiro a palavra com sal, esperar o tempo dessa palavra ser dita para depois falar. Às vezes ele fala, e aí depois de falar, as consequências são irreparáveis. Ponto 2? Vamos aí para o ponto 2, né? No terceiro subtópico do ponto 1 ainda, Jó reage com ironia, né? A gente viu isso aí, porque para Jó, irmãos, é difícil de assimilar essa pessoa que Zofar está tentando colocar, né? Com a sabedoria que Jó sabe que Deus tem. Então, para ele, irmãos, não bate. A sabedoria que Jó conhece de Deus não é a mesma sabedoria que Zofar está tentando provar. Isso. Não bate, o negócio não entra em choque. Porque Jó tem uma consciência de quem é Deus e Zofar está tentando, como disse a Terezinha, mostrar um Deus completamente diferente. Francisco Assis está dizendo, tem amigos, irmão, que pensam que estão nos ajudando, mas estão derrubando ainda mais a nossa alma. É exatamente. Eu, irmão, todos nós já passamos por um momento como esse. Todos. Você está precisando de uma palavra, você está precisando de um conforto, de algo que pelo menos minimize a dor, o problema. Aí de repente chega um abençoado de Deus e termina de tacar a marreta na cabeça. Misericórdia. Termina de aniquilar. Imagina aqui, irmão, Jó está sofrendo. O diabo envia, não vou dizer que é Deus, irmão, porque não é. Deus vai dizer lá no final do livro, não foi eu que enviei vocês a falar o que vocês falaram, vocês não falaram através de mim, então só pode ter sido influenciado pelo diabo, irmãos. Em meio ao sofrimento, aparece Elifaz, Zofar, né? E Bildade. Irmãos, é Jó aqui já esquartejado, aí um vem e dá mais uma pancada na cabeça. Aí Jó tá se recuperando de uma lá e vem outra e dá outra. Aí agora quando Jó tá se recuperando do outro, e olha que já estava se recuperando de todo o sofrimento que havia passado. Aí tá lá agora Zofar terminando de esmagar Jó aí. Interessante, é isso que o Diácono Cláudio falou. Não vou dizer que é Deus, posso ser o diabo. Realmente ele tinha uma parte no que estava... Ele não perde a oportunidade, né? Mas só que olha o que vai dizer aqui no capítulo 20, meu irmão, o versículo de número 3. Vai dizer o seguinte, ó. Versículo 2. Visto que os meus pensamentos me fazem responder, e eu me apresso. Versículo 3. Eu ouvi a repreensão
que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Olha só, por isso que o versículo a qual o Cláudio citou, que nós trabalhamos na aula passada, que a nossa palavra deve ser primeiramente temperada com sal e não se precipitar aquilo a qual o nosso corpo nos impulsiona a falar mediante a uma situação. O ponto 2, ele vai dizer aquilo que nós acabamos de pontuar, né? De que na cabeça de Zofar, ele tem certeza que Jó está em pecado. Irmão, isso me assusta. Eu não consigo entender como é que um cristão tem certeza daquilo que outra pessoa e não ele está passando. Irmão, isso é muito difícil de entrar na cabeça, sabe? Eu acho que eu não tenho autonomia para me sentir dentro da mente ou do corpo do irmão. Será que ele era divino? Pois é, está sendo ali recebendo uma iluminação especial, porque, irmãos, é inadmissível. Eu não concordo que crente nenhum tenha autonomia. Ele pode ter o cargo que ele tiver, irmão. Ele não tem autonomia para decretar qualquer coisa na vida de alguém. Não tem, irmãos. Para dizer com certeza não. Eu posso ter dúvida, eu posso indagar, eu posso imaginar, será que é isso? Mas eu não posso dizer o que esse cidadão estava tentando justificar. Nós temos primeiramente que cuidar de nós mesmos, irmão, não do próximo. Sabemos que algumas ações nós poderemos, ações boas, ações na verdade, né? Que nós podemos estar ajudando o nosso próximo. Mas aqui Zofar, irmão, não estava ajudando, estava destruindo. Exatamente. Então, se tratando desse primeiro subtópico do ponto 2, sobre a purificação moral, ele tem tanta certeza de que Jó está em pecado que ele diz: Jó, quer resolver logo o teu problema? Oração, cara, se arrepende, ora, busca, muda de vida, muda teu comportamento. Eu fico imaginando o Jó, mas gente, mudar o quê? Orar em sentido de quê? Para se arrepender do quê? Que eu não fiz nada. Então, veja como é uma situação complicada, irmãos, é difícil. Só estando na pele de Jó, pra gente saber o quão doloroso era ter que enfrentar esse tipo de argumento. E isso é interessante, Diácono Cláudio, o que você acabou de falar. É que Zofar, irmão, acha que pode, que nós vamos agora entrar aqui no ponto 2, no segundo tópico do ponto 2. Irmãos, ele fala como se fosse assim, ó, tu vai lá, cara, tu vai lá, faz assim com Deus, dessa forma, que Deus ele vai mudar esse quadro aí da história, como se fosse assim algo supérfluo, como se fosse assim algo, como é que eu posso dizer, algo do ser humano. Não algo de dentro para fora, mas sim de fora ou de fora para fora. Na realidade, o que ele tá tentando colocar aqui é a mesma ideia do deísmo, né? O deísmo é que defende essa ideia desse tipo de Deus, né? Que precisa, que é só transcendente, né? Esse Deus que é só transcendente, né? Inclusive a nossa revista vai dar aqui no vocabulário, que é o deísmo. É uma doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática, né, de qualquer religião organizada. Ou seja, no deísmo parece que só existe o Deus transcendente, aquele Deus que opera nos céus e que só dá para entender ele daquela forma. Então, veja o perigo que é. Zofar está criando um Deus, irmãos, que não é imanente, que não tem como você falar de um Deus que se relaciona com o homem. Zofar está tentando dizer: Jó, tira isso da tua cabeça, Deus não vai perder tempo contigo, conversando contigo. Deus jamais vai se justificar ou vai falar algo contigo. Como se o ser humano não pudesse ter contato nenhum com Deus. E aí, o nosso autor, ele até atribui isso a uma teologia moralista, né? Isso. É um moralismo, e aí isso também é um perigo, irmãos, porque essa ideia desse legalismo religioso leva algumas pessoas, irmãos, a tentar julgar problemas desse tipo por aquilo que essas pessoas são. Isso. Eu sou santo, eu não cometo pecado, então eu tenho o direito de julgar. Eu já disse aqui 500 vezes, irmãos, que o fato de o nosso pecado ser diferente um do outro não diferencia em nada. Se um adultera, mas o outro mente, os dois diante de Deus são pecador da mesma forma. É o mesmo pecado. É o mesmo pecado. A diferença do nome, lá ninguém vai ter categorizado lá o nome.
Quando fulano for condenado, tem lá pecado, o motivo. O salário do pecado é a morte. Morreu por quê? Foi separado de Deus por causa do pecado. Não tem um nome lá, o pecado foi esse. O pecado foi aquele. Então, Zofar, ele está tentando ilustrar que esse Deus, ele não tem contato com o ser humano. Como a Terezinha bem colocou, ou seja, um pouco mais acima. Ou seja, é o Deus que criou o mundo e deixou aí para que se resolvesse por si próprio. É um Deus que não é justificado por Isaías capítulo 57, lá no versículo de número 15. Né? Isaías 57, versículo 15, você vai encontrar o que é que está escrito lá a respeito desse Deus. Ele habita nas alturas, mas também habita com o contrito, com aquele que é quebrantado. Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Irmão, Zofar está tentando negar que Deus é um Deus de relacionamento. Como se Deus não quisesse se relacionar com o homem. Infelizmente, o Igor está dizendo aqui que Zofar está criando um Deus que só age ou repreende numa razão. É exatamente isso. que Deus precisa tá preso, né, à razão humana. Precisa tá preso aos princípios humanos. E isso não acontece, irmãos. Aqui logo nesse primeiro subtópico, sobre a purificação moral, segundo Zofar, o autor vai dizer assim: se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus restauraria a sua miséria. Dois problemas. Primeiro, que ele está querendo que Jó reconheça uma coisa que ele não fez. Isso. Segundo, que ele está mostrando um Deus que age por meio de barganha. Que o homem pode barganhar com Deus. Jó, tu faz isso, que Deus faz isso. Não é um código, funciona como código. Não é dessa forma. Não, se tu fizer isso, Deus faz isso. Irmãos, ninguém barganha com Deus. Deus não é um Deus de barganha. Não existe esse negócio que se você fizer assim, Deus vai fazer assim. Ou seja, fazer algo por algo em troca, né? É como se existisse um catálogo. Deus é entendido por catálogos, né? Se você apertar nesse botão aqui, a reação desse botão é essa. Deuteronômio 29. É Deuteronômio, Lúcio, que está citando. Eu acredito que eu acho que o texto que o Lúcio está citando é Deuteronômio 29, né? As coisas encobertas são para nós, são para Deus. As reveladas são para nós e os nossos filhos. Isso. Esse é o texto que o Lúcio está citando aí. Então, a gente precisa entender que Deus não age por meio de barganha, irmãos. Tem gente que pensa assim, ó, sabe o que tu faz? Eu vou usar aqui a palavra de Zofar. Jó, tu chora. Chora que Deus perdoa, Jó. Isso até parece engraçado, irmão, mas é a ideia que alguns crentes têm sobre Deus. Eu vou lá pra frente chorando que Deus vai me perdoar. É como se fosse um ritual, né? Assim, pra tentar... Não é no automático assim. A Bíblia vai dizer, irmãos, no livro de Hebreus, se eu não me engano, que existiram casos de pessoas ali que com lágrimas choraram e mesmo assim não alcançaram o arrependimento. Vocês sabem que eu estou citando no contexto do Antigo Testamento, né? Tiveram pessoas que tiveram essa experiência, que cometeram erros, irmãos. Não pense você que Judas não chorou, que Judas não sentiu remorso. Chegou uma hora, irmãos, que quando ele identificou o pecado, ele correu em direção ao templo, jogou as moedas para lá, se lamentou, ficou revoltado com aquela situação, mas, irmãos, não se arrependeu. Não mostra arrependimento. Então Deus não se deixa levar por códigos. Deus é assim, irmãos. Aquilo que está escrito, Ele honra. Se você confessa a Jesus, entrega teu caminho a Ele, vive de acordo com a palavra, você vai ser salvo, que é uma promessa que Ele fez. Se você se arrepende de verdade, Ele te perdoa. O problema é você achar que pode barganhar com Deus. Hoje eu vou chorar bem muito, que Deus vai me perdoar. Que Deus vai me perdoar. Não, se você não se arrepende de verdade, uma coisa é consequência da outra. Aí sim. Mas que Deus se deixa... hoje eu vou dar um dízimo bem maior porque esse mês Jesus vai me recompensar. Irmão, você pode gastar o seu dinheiro com todos os dízimos dessa forma, pensando assim, que você não vai ganhar nada, porque Deus não é um Deus de barganhas. Então, inclusive o nosso segundo subtópico aí,
O Lúcio tá dizendo que a internet hoje dele tá travando, né? Mas vai dar certo já com o Lúcio. O segundo tópico aí, ele vai exatamente perguntar: é possível negociar com Deus? E aí, irmãos? É possível? Dá pra fazer um negócio com Deus? Eu vou dar meu dízimo aqui duplicado hoje. Só para Deus me abençoar. Será? E isso já exclui a tese de que o diabo estava negociando com Deus sobre a alma de Jó, como muita gente acredita. Ah, estavam numa aposta, estavam numa disputa. Que conversa é essa, irmão? Deus precisa disputar alguma coisa com o diabo? De maneira nenhuma. Então, veja que o autor ele vai inclusive citar que alguns estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de que ele se livre das suas dificuldades. Imagina Jó aí negociando com Deus. Eu fico pensando agora, irmãos, que Deus é esse que Zofar servia, irmão? Será se era esse Deus que ele se via que negociar? Porque ninguém negocia com Deus não, irmão. Aí eu fico pensando, que Deus é esse que Zofar servia, irmão? E seus amigos? É meio complicado. Porque é meio complicado a gente ver. Irmão, Jó sabia de tudo isso aqui, irmãos. Tem um versículo aqui no capítulo 11, que eu não estou lembrado agora, é que Jó vai dizer tudo, na expressão que Jó vai falar, irmão, é que Jó sabia de tudo isso aqui. Jó não era besta não, irmãos. Jó era entendido que nem esses homens aqui, só que os entendimentos deles aqui teve algumas controvérsias, né? Inclusive o autor, citando Jó capítulo 1, versículo 9, ele vai já deixar bem clara a resposta, irmão. Ele vai deixar bem claro que o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, de barganhar. O que o diabo vai dizer para Deus? Ele só faz isso porque tu faz isso. Tá aqui. Olha aqui, ó. Capítulo 12, versículo 3. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Olha só, irmão, Jó estava com o seu intelectual, irmão, funcionando. Jó sabia de tudo isso aqui que os seus amigos estavam expressando. Só que as expressões dele, irmão, estavam infelizmente julgando que Jó tinha pecado. E aí, a gente volta a citar aquilo que nós citamos agora há pouco. Nós devemos ter todo o cuidado de, na tentativa de estarmos sendo usados por Deus, não ser usado pelo diabo. O autor ele coloca isso aí no segundo subtópico aí do ponto 2. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. E ele diz: se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. É o que ele queria. Ou seja, como é que o diabo não está por trás disso tudo, irmãos? Não tem como. Zofar está servindo de instrumento de Satanás na vida de Jó, irmãos. Se ele escuta a voz de Zofar, ele faria automaticamente a voz do diabo. E esse é o grande problema. E aí, nosso terceiro subtópico fala sobre a angústia de Jó. Jó dá sinais de desânimo, como diz o capítulo 12, capítulo 13. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana de que o justo sofre. E aí, se o justo já sofre, irmão, por causa das provações, sofre mais ainda com esse tipo de amigo que vem para tentar. Olha aí. Veja aí se Jó não é justo que Jó tivesse cansado a essa altura do campeonato, irmãos. Perdeu tudo, toda a sua riqueza, todas as suas fontes de renda, toda a sua família. Perdeu tudo, irmãos. Agora está respirando nos aparelhos. Aí vem ele e faz o teu manito, dá mais uma pancada em Jó, some. Vem Bildade, dá outra pancada em Jó e some. E agora vem Zofar e termina de matar, esculachando e humilhando. Desliga os aparelhos. Desliga logo os aparelhos. Só podia estar nas ansias da morte, irmãos, um homem desse. Misericórdia. Isso não é um semideus, não é um super crente, é uma pessoa, irmãos. Então, o capítulo 12, capítulo 13, vai manifestar a condição humana que Jó está vivendo. Aí alguém diz: mas Jó reclamou. Meu filho, ser humano. Você não reclamaria não, pelo amor de Deus, mano. Será que eu não reclamaria? Será que a minha teologia é a teologia de Zofar, que o justo não pode passar pelo que está passando, ou tem que passar intacto sem poder... Não tem como, irmão. Não dá, infelizmente não dá. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia da sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do inimigo.
Isso lança um dilema angustiante no capítulo 14. Ele demonstra que a sua esperança está desvanecendo. Ou seja, cada dia que passa, com todos esses acontecimentos, a esperança de Jó vai diminuindo. Graças a Deus que a gente está chegando no final do livro. E antes que Jó desfalecesse, desanimasse por completo, Deus se manifesta para fortalecer o homem de Uz, o patriarca que foi um exemplo aí para as nossas vidas. Jó está parecendo aí no final do livro já começar um processo de desânimo, né? De tristeza, porque a pessoa imagina, eu já perdo tudo e os amigos que eu tenho só serve para terminar de matar, meu irmão. É uma decepção muito grande, infelizmente. Aí fica uma pergunta, irmão. Será que Jó estava sofrendo mais porque perdeu a família ou por causa do diabo dos seus amigos? Eu acho que o pior para Jó era ter que assumir uma coisa que ele não estava fazendo, ter que aguentar esse tipo de posicionamento. Por isso que ele vai dizer, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó capítulo 14, versículo 14. Era a pergunta de um homem crente, piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. O que eu acho lindo. Reconhecer, né? Lindo. É o reconhecimento. Eu queria que você gravasse isso. Irmãos, não é feio o homem assumir as suas fraquezas. Jó está dizendo o seu limite. Jó está dizendo que está chegando no seu final. Ele está aqui mostrando a sua condição humana. E aí eu acho isso lindo demais, irmãos. Jó é um homem piedoso, crente, temente a Deus, íntegro, reto, que se desviava do mal. Mas é um homem que reconhece que está no seu limite. Sabe por que muitos homens morrem, irmão Evandro, nossos irmãos que nos assistem? Sabe por que muitos crentes morrem? Porque não reconhecem os seus limites. Ah, eu estou morrendo, mas eu vou continuar lutando. Ele mostra o ser humano que ele é, né? Como está dizendo o Igor aí. Ele se mostra ser humano, irmãos. É agora que ele quebra todos os argumentos dos seus amigos. Claro que ainda vai ter um mais para frente. Mas é aqui que ele quebra. Quando ele diz, gente, eu não tenho problema de assumir a minha humanidade. Isso mostra, Diácono Cláudio, que Jó não era um super-herói. Exatamente, não era um super crente. Tem crente morrendo porque são super crentes. Muitos crentes no lugar de Jó teriam assumido aqui o problema para se sentir com a razão, para se sentir correto. Pelo contrário, Jó está dizendo para os amigos dele, olha, eu não tenho problema em assumir a minha humanidade. Eu não tenho problema em reconhecer que eu sou homem, falho, e que nesse momento eu estou fragilizado. Mas eu não vou assumir que eu pequei ou que eu cometi alguma coisa como vocês estão alegando. Porque isso de fato não era verdade. Então, graças a Deus que existe ainda uma saída para Jó. Né? A gente vai se encaminhar aqui. Graças só a ele mesmo, viu? 3, só a Deus, né? Mesmo. Deus julga e castiga os pecadores. Né? É o ponto 3 aí, como pensa o nosso amigo Zofar. Deus julga e castiga os pecadores. O capítulo 20 contém o seguinte discurso de Zofar. Nele Zofar lembra Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Ele continua ferindo Jó. Segurando a tese dele, né? Jó, tu era um homem rico, mas essa tua riqueza aí não passa de ilusão. Era passageiro, né? É momento. Por isso que tu tá sofrendo agora, né? Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já há muito vinham dizendo. Como cita Jó, capítulo 20, e versículo de número 5. Então, eu queria ler um ponto que eu marquei aqui. Ele pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Então, veja, irmãos, que para ele, Jó era um ímpio e Jó estava sofrendo exatamente por conta de tudo isso. O segundo subtópico do ponto 3 diz Jó diante de um paradoxo, né? O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar para o patriarca. A tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos
era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó 21:7. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, como podemos constatar nesse versículo. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Irmão, Jó é o cara que entende a teologia, que é útil até o século 21. Porque Jó está dizendo o seguinte: Zofar, a tua ideia, cara, não existe. Onde é que Deus vai punir todos os ímpios? E aí ele vai justificar que nos tempos de Jó já existiam homens como hoje. E aí eu vou retirar minha fala que eu disse lá no começo. Porque eu disse que se Zofar tivesse hoje, no século 21, ele ia se decepcionar com a teologia. Mas Jó está deixando claro aqui que naquele tempo tinha homens como os de hoje. E mesmo assim Zofar continua mantendo essa tese. O problema não é, irmãos, a interpretação do cenário. O problema, irmãos, é a mente endurecida de Zofar. Ele não quer aceitar porque está aqui. Jó está provando a tese do século 21. Até hoje, irmão Evandro, tem ímpios que têm muito dinheiro, vivem bem por muitos anos e morrem de velhice. Eu tive meus bisavós, não foram crentes, morreram sorrindo, com uma estrutura boa e aos seus 94, 96 anos de idade. Ou seja, morreram felizes, né? E tem crente que não passa dos 30. Então como é que Deus pune todos os ímpios? Como é que isso é regra? Claro que Deus sim vai punir. Vai chegar o tempo do juízo. Aí esses homens não escaparão, ainda que tenham vivido a melhor vida aqui na terra. Mas até ler esse... Mas dizermos que Deus está preocupado em estar punindo as pessoas aqui, fazendo as pessoas sofrer para que eles se identifiquem como Deus, isso não tem base bíblica. E aí, a gente vai aqui para o ponto 3, né? Enquanto o Evandro procura um texto aí para nossa reflexão. A verdade vem à tona. Antes da nossa conclusão, o ponto 3 diz o seguinte: a lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha que versículo interessante, né, irmão? O próprio Deus é ele que faz descer o sol sobre o injusto e o justo. É isso que torna o caráter de Deus justo. Por isso que a teologia de Zofar é uma teologia equivocada. Por que Deus é justo? Porque ele não precisa tratar o justo melhor do que o ímpio. Porque ele não precisa castigar o ímpio mais do que o justo. O sol que brilha para um, Deus faz brilhar para o outro. O que Deus permite a um, Deus permite ao outro. E Cláudio, quer dizer que tudo isso aqui que nós estamos vivendo é em vão? Não. O tempo do juízo vai chegar. E é o versículo que nós vamos ler, viu, irmãos? Hoje não é tempo de juízo. Hoje é tempo de conscientizar. Deus está mostrando: olha, ímpio, eu te dou o mesmo direito que o justo, para que tu entenda que o que tu tem, ele tem. O que ele pode, tu também pode. Eu me lembrei agora, diácono Cláudio, foi naquela passagem a qual, se eu não me engano, os discípulos vão tentar arrancar o joio do trigo. E o próprio Cristo vai dizer o seguinte: não arranque, deixa aí eles crescerem juntos. Deixa eles crescer junto. Por quê, irmãos? Porque vai chegar um tempo que vai ser separado o trigo do joio. Irmão Cláudio, por que Deus não arranca logo? Porque para arrancar o joio, a parábola vai explicar. Tem que pisar na plantação. E pisando na plantação, você corre o risco de pisar em cima do trigo. E matar o trigo e o joio ao mesmo tempo. Isso na mesmo. Tentativa de matar o joio, termina por matar o trigo. Levei isso até uma vez num culto de doutrina. Isso é muito lindo. Mas isso é para nossa reflexão. Deus não está agora, irmão, julgando nada. Pelo contrário. O tempo do juízo vai chegar. Por isso que eu disse e repito:
Não é tempo de Deus estar punindo ou corrigindo ninguém. Ai, Deus está fazendo fulano sofrer que é para ele aprender. Mentira. Vai chegar o tempo que Deus vai fazer isso. Mas o tempo ainda não é agora. Agora Deus disciplina porque Ele ama. É para ensinar, é para trazer para perto dele, é para conscientizar de que Ele é o caminho. Para que lá na eternidade, quando o juízo descer, alguém não diga assim, não, mas eu não sabia. Sabia sim. Eu criei todos os meios para você vir para mim. Eu até te disciplinei para você vir. Eu te dei uma lição pesada para você enxergar o caminho e você enxergou. Mas você não quis. Agora é tempo de julgar. Agora é tempo de juízo. Lê aí. Ou seja, o hoje é hoje. Mas haverá um tempo, irmão, que vai ser tarde demais. Por isso que a Bíblia é bem fácil. É tempo de pregar é hoje, porque Isso. hoje é tempo de conscientizar. Isso. Depois, irmãos, só restará o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre o mundo. Naquele grande dia, não haverá mais arrependimento. Exatamente. Não, eu quero me arrepender agora, não. O dia do juízo é o dia do juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 vai dizer o seguinte: e o diabo que os enganava quem? Os ímpios. Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e os falsos profetas, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ou seja, os ímpios ainda terão a oportunidade, o hoje. Sem falar que o versículo de número 14 e 15 diz o seguinte: o inferno e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Qual vai ser a diferença, irmão? Se Deus permite a mesma coisa para justos e injustos, para ímpios e crentes, a diferença vai ser quem tem o nome escrito no livro da vida. Quem está aproveitando a bondade de Deus para colocar o nome no livro, vai ganhar a bênção. Mas quem vai abusar dessa liberdade e vai morrer feliz da vida nessa terra sem Cristo, infelizmente, vai desfrutar de um juízo terrível com o cálice da ira de Deus. É a realidade da Escritura para nossa reflexão. Por isso que é importante mensurar aqui que a preocupação de Zofar é terrena. Jó não. Jó mantém o seu caráter e a sua preocupação com o futuro eterno. Por isso que ele não vende os seus princípios e nem muda a sua personalidade. Conclusão aí para nós, irmão Evandro. Conclusão vai nos dizer o seguinte: vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele estava convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justificasse tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do seu desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabemos como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Nós estamos diante do espelho, refletido um homem que está vendo todo o sofrimento, que não suporta mais tanta acusação, que já perdeu as suas forças, mas mantém a sua integridade e não coloca a culpa de nada do que está acontecendo em Deus. Em nenhum momento, com toda a fadiga, com todo o cansaço, com todas as percas, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. E aqui eu queria fechar com um conselho e tirando uma conclusão do que nós já podemos aprender com esse homem. Irmãos, nenhum sofrimento, nenhuma perda, nenhum momento difícil na nossa vida pode nos levar a atribuir culpa nenhuma a Deus, a blasfemar contra Deus,
a justificar o abandono de Deus, a querer deixar Deus porque Deus não fez isso ou deixou de fazer aquilo. A nossa consciência precisa ser a mesma de Jó. Mesmo sofrendo em meio a tudo, mesmo perdendo tudo, se tiver um pouquinho de fé, nós precisamos confiar que Deus vai fazer o que Ele fez com Jó. No final de tudo, Ele vai triunfar e nós vamos prevalecer e vamos desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Irmão Cláudio, e se não der tempo isso acontecer na terra? Nem se preocupe. Nós vivemos a terra pensando na eternidade. E se não acontecer aqui, nós viveremos o melhor dessa vida lá, na presença de Cristo, pelos séculos dos séculos, eternamente ao lado dele. Sem sofrimento, sem lágrimas, sem dor, porque a Bíblia diz, tudo isso passou. Glória a Deus. Nós agradecemos, meus amados irmãos, por a sua participação. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês e também daqueles que ainda irão de assistir, que essa aula ela vai ficar salva aí no YouTube, se Deus nos permitir, para que outras pessoas possam ser alcançadas por esta lição a qual nós tratamos nesta tarde. Desde já, eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Que o Espírito Santo continue nos abençoando e que na Escola Bíblica Dominical Presencial você esteja lá tirando as suas conclusões para que nós possamos ser edificados por intermédio da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos à conclusão de mais uma lição, a lição de número 8. E vem aí a lição de número 9, né? Semana que vem nós estaremos trazendo aí a lição de número 9. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Então, esse será o tema da nossa próxima lição, em que nós estaremos juntos aqui novamente. Então, Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que participaram conosco até esse momento, que colaboraram com seus comentários. Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Não esqueça, compartilhe. E até a próxima lição, se Deus quiser. Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor a todos, grande abraço.